Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glorificamos a Deus por esta noite, a qual o Senhor Deus tem nos concedido na sua presença para juntos louvarmos, bendizermos, exaltarmos ao nome do nosso bom e eterno Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, que nos confia essa responsabilidade de compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida esta noite. Deus me entregou, ministrou uma palavra ao meu coração esta tarde, e eu quero compartilhar com a sua vida esta noite. Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para os nossos corações? Levante a sua mão e diga amém. Olhe para essa irmã, para esse irmão que está ao teu lado e diga: Deus tem uma palavra para você aqui esta noite. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14. É um texto conhecido por todos, e eu já vou fazer menção dele. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses ao quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declamar isso dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode glorificar a Deus pela sua palavra esta noite? No capítulo de número 24, Josué convoca a liderança de Israel, a liderança das famílias. Isto é notório no versículo de número 1, e o texto vai dizer: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. O homem de Deus, inicialmente em seu discurso, a saber, Josué, ou em sua pregação, vai trazer a lembrança, vai trazer à memória do povo de Israel tudo que Deus tinha feito por eles, desde o chamado e a convocação de Abraão, até o presente momento em que eles estavam vivendo. Após a divisão das terras em Canaã, após a divisão da herança para as tribos de Israel, Deus chama, através de Josué, o povo para um concerto com o Senhor. E para lhes entregar instruções através do líder Josué. Olha o versículo de número 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: quem fala contigo aqui esta noite é o Deus da tua vida.
Deus chama o povo para um concerto. E o interessante é que ele vai chamar os cabeças, os homens que lideravam as famílias, as tribos. Ele vai chamar os anciãos, os principais, os príncipes, os cabeças. Então, através disto, eu chego a um entendimento de que quando Deus quer falar, quando Deus quer entregar instruções para uma casa e para uma família, Ele vai falar com os líderes desta casa. Ele vai falar com os líderes desta família. E quem são os líderes desta casa? E quem são os líderes da família? Sou eu e é você. São os pais, são as mães, aqueles a qual o Senhor instituiu uma liderança sobre a família. Deus nos colocou sobre a liderança de uma casa. Deus nos colocou sob a liderança de uma família. Sendo assim, nós somos os sacerdotes do nosso lar. Sendo assim, nós somos os profetas do nosso lar. Sendo assim, nós somos os intercessores do nosso lar. Deus nos confiou esta missão e vai te dar capacidade para cumprir. Você acredita nisso e pode dar um glória para Ele? E para que a nossa casa, a nossa família seja abençoada, nós precisamos colocar em prática 3 orientações deixadas por Deus através do seu servo Josué. Precisamos ter, número 1, decisão de mudança. Precisamos ter, número 2, escolha. Precisamos ter, número 3, convicção. Decisão de mudança, versículo de número 14. Agora, eu vou repetir. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais. A decisão não pode ser tomada mais tarde. Escute isso. A decisão não pode ser tomada depois. A decisão não pode ser tomada amanhã. A decisão não pode ser tomada no futuro. Deus nos reúne aqui esta noite para nos dizer: a decisão precisa ser tomada hoje. A decisão precisa ser tomada agora. O Senhor está nos dando o poder de decisão. E esta decisão vai influir em bênção ou maldição para mim e para a tua casa. É hoje. É agora. É já. É nesse momento. Oh, aleluia. É nesse instante. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui esta noite: não deixe a decisão para ser tomada depois. Decida hoje para que a tua família seja abençoada. Josué deixou bem claro que o povo de Israel havia tomado a decisão de servir a Deus, ao Senhor de Israel,
A neutralidade aqui na adoração, presbítero Renato, não foi uma opção deixada por Josué. A neutralidade na dedicação a Deus não foi uma opção deixada por Josué. Porém, se servissem ao Senhor, teriam de livrar-se dos falsos deuses, que alguns deles, em segredo, mesmo depois da grande experiência do Êxodo, ainda adoravam em secreto. Ainda adoravam no oculto. Ainda adoravam no escondido. Aí o Senhor falou comigo essa tarde dentro do meu quarto. Como podemos querer uma família abençoada na presença de Deus, se ainda guardamos em segredo a admiração pelos deuses do Egito? Nós precisamos ser o espelho para as futuras gerações. Nós precisamos ser o espelho para que os nossos filhos sejam reflexo de bênção do Senhor. Alamachuricaia sébia. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Neste capítulo aqui, a palavra-chave é servir, porque a palavra servir vai aparecer aqui por 15 vezes. E servir a Deus significa temer, obedecer, adorar ao Senhor, amá-lo, voltar o coração inteiramente para Ele, por vontade própria e não por obrigação. Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste ambiente. E eu vou fazer aquilo que o papai está colocando aqui no meu coração. Levante a tua mão direita para o alto e receba esta palavra profética em nome de Jesus. Deus está colocando em nossas mãos poder de decisão. E é através da tua decisão que a tua casa será transformada, a sua família será alcançada, os seus filhos serão atingidos, o seu casamento será restaurado e o nome do Senhor será glorificado. Quem acredita nisso e pode glorificar ao nome do Senhor esta noite? É por vontade própria, não é por obrigação. Josué sabia muito bem que se o povo não decidisse deixar a falsidade para servir com sinceridade, porque olha o que Josué vai dizer aqui no texto. Agora, pois, decisão, temei ao Senhor e serviu, de que forma? Com sinceridade e com verdade. Josué sabia muito bem que se o povo não se decidisse deixar a falsidade para servir com sinceridade, se o povo não deixasse a mentira para servir com verdade, eles se inclinariam para os deuses em Canaã. Mas esta noite eu estou pregando para santas mulheres de Deus. Esta noite eu estou pregando para santos homens de Deus, que esta noite se decide entregar a sua casa totalmente na dependência do Senhor. Quem quer entregar a sua casa inteiramente para Cristo esta noite? Número 2, escolha. Versículo de número 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então escolhei hoje, oh aleluia,
Jeová está falando, né? Hoje. A quem sirvais? Se os deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus. Entenda, Josué não estava aqui sugerindo que o povo poderia escolher adorar os falsos deuses da terra. Não. Josué está mostrando para o povo que Deus não aceitaria este comportamento. E aqui não havia outra opção senão adorar o Senhor. O que Josué queria deixar claro é que eles não poderiam fazer as duas coisas. Se optassem pelos deuses, sofreriam graves consequências. Meus irmãos, minhas irmãs, o momento atual em que nós estamos vivendo é de escolha. Eu vou repetir, porque você precisa sair daqui gravando isso. O momento atual que nós estamos vivendo é momento de escolha. Escolha conduzir a sua casa para a adoração a Deus. Escolha conduzir a sua casa para a glorificação a Deus. Escolha conduzir a tua casa para a exaltação a Deus. Escolha conduzir a sua casa para o centro da vontade de Deus, e Deus vai lhe conceder graça para tal. Não deixe a sua família, não deixe a sua casa ser atingida pelas consequências de mais escolhas. Escolhamos esta noite, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, escolhamos servir ao Senhor com sinceridade, com verdade, com inteireza de coração, abrir o nosso coração para Ele, a nossa casa para Ele, e dizer esta noite: nós escolhemos entregar a nossa casa nas tuas mãos, ó Deus. Mas pastor Jefferson, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas pastor Jefferson, não é fácil conduzir a casa, conduzir a família, conduzir os filhos à presença de Deus. Tem hora que eles escapam, tem hora que eles fogem. Eu sei, mas para isso Deus mandou essa palavra aqui esta noite. Sem eu pedir, já tem gente levantando a mão direita para o céu. Se você quiser, levante ela, porque esta noite Deus vai te conceder graça. Receba a força, receba a autoridade dentro da tua casa, receba renovo espiritual, receba a unção de Deus para conduzir a tua família para o centro da vontade de Deus. Terceira posição que nós temos que ter: convicção. Josué vai dizer: escolheis hoje a quem vocês querem servir, porém eu tenho a minha convicção. Aleluia. Eu e a minha casa estamos convictos de quem nós devemos servir. Eu e a minha casa temos certeza do Deus que pode ser adorado aqui.
e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Convicção. Convicção de que é Deus que cuida de você. Convicção de que é Deus que cuida da tua família. Convicção que é Deus que cuida do teu casamento. Convicção que é Deus que cuida dos teus filhos. Convicção que é Deus que cuida das tuas finanças. Convicção que é Deus que cuida do teu chamado. Convicção que é Deus que cuida do teu ministério. Convicção que é Deus que cuida da tua história, da tua vida, nos mínimos detalhes. Convicção de que Deus é Deus e não pode ser substituído por ninguém. O discurso do líder Josué, do versículo de número 1 até o versículo de número 13, impressionou, mexeu com as estruturas do povo de Israel. E no versículo de número 15, Josué demonstra a sua convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está dizendo aqui? Josué está dizendo: eu não vou deixar ninguém para trás. Oh, aleluia. O Espírito Santo fala a minha alma que tem irmãs aqui que já estão com a esperança se acabando acerca da conversão dos seus filhos, mas Deus trouxe aqui para renovar a tua esperança, minha irmã. Você acredita nisso e pode dar um glória para Ele aqui esta noite? Josué está dizendo: eu não vou deixar ninguém para trás. Eu não vou deixar minha família sofrer as graves consequências da negligência da adoração. Eu não vou deixar. Quando o Senhor me entregou esta palavra esta tarde, o Senhor me fez lembrar de quando na minha juventude eu quis dar uma passeada lá pelo mundo e dei um trabalho para minha mãe e para o meu pai. Mas um belo dia, meu pai morando em uma cidade, eu morando em outra. Um belo dia, meu pai, quando eu estou saindo da empresa que eu trabalhava, eu me deparo com meu pai dentro do carro dele lá fora me esperando. E quando eu quis escapar, ele diz: entra aqui agora, que nós precisamos conversar. Entra aqui agora, porque eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu entrei dentro do carro e eu me arrepiei inteiro, porque o homem estava tomado de unção, estava tomado de graça, estava tomado de glória, pastor Júlio. E ele vai dizer assim: para debaixo de uma árvore, numa rua que não era movimentada, e ele vai dizer: chega. Jefferson, chega. Escolha hoje servir ao Senhor, porque senão eu e a tua mãe vamos orar para Deus te preparar e te levar. Eu não quero ver você no mundo. Levante a tua mão direita, levante a tua mão direita. Deus vai te dar autoridade do céu. Receba a autoridade aí do céu agora. Recebe a autoridade aí do céu agora. Você não vai deixar ninguém para trás. O seu esposo será alcançado pelo teu testemunho. Os seus filhos serão alcançados pelo teu testemunho. A tua casa será alcançada pelo seu testemunho. Você não vai deixar ninguém para trás. Recebe a autoridade. Erecalama choremandacaya sé. Eneramandarabachúria. E eu finalizo dizendo, versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Sabe o que é isso aqui? Pega essa palavra.
sua convicção alcançará não somente a sua família. Oh, aleluia, aleluia. Primeiro é a minha casa, oh, aleluia. Primeiro é a minha família, primeiro é a minha esposa, primeiro são os meus filhos. Mas a convicção que Deus vai gerar na tua alma e no teu coração vai ser tão grande que as outras famílias vão olhar e vão dizer: eu quero ser igual a eles. Eu quero ser igual a este homem de Deus aí. Eu quero ser igual a esta mulher de Deus aí. Pastor, mas eu preciso de ajuda. Aí dos versículos de número 26 ao versículo de número 28, Josué vai dizer assim: olha, gente, a palavra foi dada. Eu entreguei aquilo que o Senhor mandou eu falar para vocês. Aquilo que o Senhor me autorizou a transmitir para vocês. E vocês concordaram em servir ao Senhor. Sim? Sim. Então, nós vamos tomar esta pedra. Aleluia. E tudo que foi dito aqui, e todo o concerto que foi feito aqui, será gravado nesta pedra. E ela será por testemunho. Quem é a pedra? Jesus é a pedra inabalável. Jesus é a rocha inabalável. Levante as tuas mãos para o alto. Eu quero te convocar agora, igreja. Comece a clamar pela tua casa. Isso, fecha os teus olhos. Em alta voz, irmãs. Em alta voz, meus irmãos. Comece a clamar pela tua casa agora. Comece a clamar pelo teu casamento agora. Comece a clamar pelo teu esposo, pela tua esposa. Comece a clamar pelos teus filhos aqui esta noite. A pedra inabalável está aqui. Ele está aqui para te ajudar. A rocha inabalável, a pedra de esquina, que é Jesus de Nazaré, está dizendo para você: eu te dou força, eu te ajudo, eu te renovo, eu te renovo. Recebe unção, recebe a minha graça, recebe a minha glória. Você vai vencer, a sua casa vai vencer, o meu nome será glorificado. Quem acredita nisso e pode dar o melhor glória que você já deu aqui esta noite, adore ao Senhor. Ele vai te ajudar até o fim.